Todos querem o resultado, mas o que muitos não entendem é que resultado ele é fruto de um processo bem executado. E por falta desse entendimento, eu vejo que muitas pessoas não conseguem chegar no resultado. Ficam pensando só naquele benefício final que é o resultado. Se a gente trazer isso para uma academia, né, melhorar o corpo, ou trazer isso para o nosso próprio mercado cripto, né, ou para qualquer setor da vida, né, as pessoas pensam só no resultado final. Mas o resultado final, ele sempre vai ser consequência de um processo bem executado. Montar um plano sobre esse processo e executar isso como deve ser feito. Mas como assim, Fênix? Me dá algum exemplo. Beleza. Se a gente colocar isso para o corpo, a academia, né? O que é um processo, né? Por exemplo, hoje, agora acabei de fazer meu cardio aqui, hoje fiz ao ar livre, que o dia tá bonito. E todo dia eu faço meu cardio, que é ou 40 minutos na esteira ou 40 minutos de caminhada ao ar livre. Isso faz parte do meu processo. Depois eu tenho a parte da minha alimentação, pesada, balanceada, os mesmos horários, a hora do meu treino. Isso é o processo. A transformação do meu corpo é o resultado. E as pessoas querem só o resultado. E isso também, o processo é colocado tijolo por tijolo, dia por dia. Os melhores resultados, eles levam tempo. E se a gente ia trazer isso para a vida ou trazendo para o nosso mercado financeiro, mercado cripto, o processo é, primeiro, depende do estágio que você está de construir conhecimento, monta um processo que você vai ter que ter algum tempo para estudar, para entender, para treinar. Só que o que eu vejo aqui no mercado cripto é que a maioria chega sem entender nada, focado em dinheiro. Quem pensa em ganhar dinheiro não ganha dinheiro. Ganhar dinheiro também é consequência de um processo bem executado. Como tudo na vida. Entendam isso. Por isso, foquem sempre no processo, não no resultado. O resultado é consequência do processo. A maioria das pessoas que eu vejo se perdem nesse sentido. E por que é tão difícil isso, né? Porque no início, né, vai ter que fazer um planejamento, vai te exigir primeiro conhecimento, planejamento do processo e execução do processo. E essa parte da execução é bem difícil porque, entre tudo, né, se a gente falar de corpo ou de resultado no mercado, no início e talvez por um bom tempo, né, vai demorar para aparecer o resultado. Eu diria que no corpo o resultado aparece mais rápido do que no mercado, né? Se falar no mercado cripto, que é o nosso nicho. Só que tem que fazer essas coisas consciente, né? Eu vejo que a maioria das pessoas chega no mercado tentando fazer um lucrozinho, um dinheirinho. É como se fosse fazer um bico na vida. Vocês acham que quem tem um resultado mais consistente na vida? Quem tenta tratar as coisas de uma forma profissional ou quem tenta fazer bico? Faça essa autorreflexão aí com você. Você está no mercado cripto tentando ser um profissional ou está fazendo bico no mercado cripto? Eu nunca vi alguém que tenha sucesso fazendo bico no mercado cripto. Até hoje, na minha jornada de 6 anos aqui, praticamente diariamente, eu vi pessoas conseguirem uma boa performance tratando as coisas de uma forma profissional. Então já começamos o vídeo de hoje, né, com essa mensagem. Você está sendo profissional no mercado ou está fazendo bico? Acabei de fazer meu card aqui hoje, galera. Mais uma semana começando.
já chega dando aquele like, que daqui agora eu vou mostrar para vocês. Vamos para o Mercado Cripto aí. E hoje tem treino também que eu vou mostrar para vocês. Então não esqueçam o tema desse vídeo, foquem no processo. Tenham um plano, montem esse plano e executem esse plano. Executar esse plano é o processo. Aí sim, vocês vão ter o resultado desejado. Chegando aqui no nosso Mercado Cripto, galera. Bitcoin na tela, que já está feio. Alguns dias estou com ele no 4 horas aqui. RSI já vem feio desde dia 18 de janeiro, né? E aí ele faz alguns pullbacks aqui para continuar a queda, né? Onde ele vai achar esse fundo, né? Então o que a gente tem que acompanhar, né? Fiz algumas marcações, eu tinha essa LTA aqui, né? Que seria com um time frame de 1 hora, ele acabou perdendo. Agora eu marquei essas duas LTBs aqui, né? Acima. E aqui ficou meio estranho aqui, mas é o que eu achei. Daqui a pouco dá para baixar o time frame por 15 minutos e marcar uma LTA aqui, mas ficou meio estranho aqui agora, porque ele fez esse fundo aqui, né? Ele fez essa região mais fundo que a anterior. E isso a gente sabe por quê? Porque muita gente que entra alavancada aqui, é clássico, né? Stopzinho no último fundo. Então, o stop estava aqui e o preço veio para estopar essa galera aqui, né? Então, a gente teve dentro da Encrypts, que a gente traz o conceito, né, para a nossa comunidade, do reset, né, que são regiões onde o BTC fica sobrevendido, e assim a gente consegue pegar nesses pullbacks de volta aqui, né, boas oportunidades em altcoins, né? Então eu tô aqui no 4 horas, a gente teve nessa região aqui um reset no 4 horas, depois tivemos aqui também ontem, né, um reset no 4 horas, ainda não tivemos um reset no diário, que seria uma correção bem mais expressiva, né? Mas, na minha opinião, né, no meu modo de atuar aqui no mercado, dentre as minhas estratégias, essas regiões aqui, né, de reset, são as regiões que tendem a ter as melhores oportunidades para volta, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas, isso por falta de conhecimento, né, no mercado cripto e FOMO mesmo, as pessoas compram as coisas subindo, né? Então, aqui muita gente que começou a comprar, né? Aqui muita gente comprou. E na verdade, quando detém um conhecimento adequado, né? É o conceito do reset que a gente passa para as pessoas na Encrypto. Ferramenta adequada para poder monitorar isso, como o nosso painel que a gente consegue identificar, né, tendo paciência nesses momentos, as melhores oportunidades, que são essas altcoins que tendem a fazer valorização mais expressiva, né? Então, basicamente, né, eu tenho, para quem não entende o que é o reset, né, eu tenho um vídeo bem explicativo até aqui no YouTube, eu vou deixar aqui no card, volta lá e dá uma olhada, porque você vai ter um embasamento, né, sobre isso. Claro que é um conhecimento bem mais profundo, né, eu tenho diversas lives lá no nosso Membros explicando como é isso. Então, BTC aqui, depois desse reset, está tentando voltar. Vamos ficar ligado nessa região aqui, que seria mais ou menos 80, se ele tentar passar, né, nessa região dos 88.500. Mas, claro, muita gente, ai, mas vai romper, não romper. Aqui a gente está olhando o gráfico somente, galera. O gráfico não tem como prever o futuro. A gente só olha o passado para ter uma referência, né? Onde ele acumulou, onde a gente identifica, onde a gente usa nossos indicadores aqui no TradingView, a gente tem 6 indicadores, né, da Encrypts, né? Então a gente tem uma base com o gráfico, né? Usando o nosso Hunter aqui, até vou colocar aqui o meu painelzinho do Hunter, né? Usando o nosso Hunter aqui, que vem esse painelzinho aqui também. Mas a gente sabe que temos que estar de olho, né? Temos que ter o entendimento, estar monitorando onde que está a liquidez, né? Quando a gente fala em liquidez, a gente fala em ordens do book e também regiões que as pessoas vão ser liquidadas no BTC. Eu gosto de trazer sempre aqui para vocês. Eu trago ordens futuros aqui, né? Que eu posso usar o Trade Light, mas tem no CoinGlass também entrega essas mesmas informações de forma gratuita, apesar de o Trade Light ser pago. Agora, a liquidez tinha bastante da queda, ó.
tinha bastante liquidez aqui para baixo, né? Pegou algumas ordens aqui, algumas tiraram, segurou uma região aqui, mas notem que já tiraram as ordens aqui. Então temos uma grande ordem aqui na região dos, deixa eu botar aqui, na região, aqui é, voltou. Aqui é 84.350, depois aqui 86.300, depois acima aqui, né? Até 91. Então tá, não tem grande discrepância aqui, né? Tem uma ordem aqui abaixo também, não tem nada demais. Como aqui, né? Que aqui nitidamente a maior liquidez estava para baixo, né? Muita liquidez para baixo. Então a gente quer ver o quê? O preço ter um potencial de subida é liquidez para cima. Tem aí em direção da liquidez versus a direção da alavancagem. Quando a gente fala em direção da alavancagem, eu estou falando para vocês desse indicador aqui, o long short ratio, ele dá a direção da alavancagem da maioria, né? Então o BTC, ele vinha aqui, eu tô aqui numa hora, tá? Tocou índice, long short rate, as liquidações aqui abaixo. Notem que depois dessa correção aqui dos 90, o long veio subindo muito, né? Chegou a bater aqui, depois dessa correção aqui, chegou a bater 2,90. Ele achou um fundo ali, veio caindo, está caindo levemente agora, né? Já está em 2,42. Enquanto o Upper Índice ali se mantém numa hora, eu tô aqui, né? Meio que numa estabilidade aqui entre 59 e 58 bilhões de dólares, valores que já são alavancados nos futuros das principais exchanges do mercado, né? E a gente também sempre tem que ficar de olho que eu trago para vocês aqui, onde a galera vai ser liquidada, né? Então a gente sabe que nessa região aqui, dos 84.500 até os 86, tem bastante gente para ser liquidada, depois tem um pouquinho aqui embaixo, e depois maior região, né? Tem aqui também, né? Mas como eu estou no tempo gráfico de uma hora, ele está me dando concentradas as regiões que tem a maior concentração, né? Então depois lá 76. E aqui para cima, sim, tem mais, né? 90, 94, 96, 98, 100, e assim se vai, né? Então a gente sabe que o que pode acontecer, né? A gente não tem como prever nada aqui, né? O mercado é muito dinâmico, né? Não sei quando você está vendo esse vídeo, pode ter mudado as coisas aqui. Mas o preço aqui, né? O Bitcoin, ele é. A gente brinca. Alguém falou uma vez na Encryptis, né? O Bitcoin ele é tarado por liquidez, né? Então, o que que provavelmente vai acontecer aqui? Ou ele vai buscar essa aqui para depois buscar de cima, ou ele vai buscar de cima, depois de baixo, mas ele vai atrás da liquidez, ele vai atrás dos alavancados. É assim que funciona o mercado, galera. Muita gente aí fala sobre muita coisa, mas o Bitcoin e as altcoins nem se fala, né? Eles vivem em busca de liquidez, da liquidez dos alavancados. É isso que traz a volatilidade para o mercado cripto. Se não tivesse toda essa alavancagem no mercado, provavelmente o mercado não teria essa alta volatilidade, isso com certeza, né? Então, ligado aqui também, e aí, quando a gente até fala nessa questão do reset, né? Como que a gente vê essas oportunidades nas altcoins nessa volta aqui? Na Encrypts a gente usa essa ferramenta aqui, que a gente denomina painel Encrypts, e a gente tem alguns indicadores, né? Alguns indicadores que já são do mercado, como indicadores futuros, né? Como RSI também, e a gente tem alguns indicadores próprios, né? Criação da Encrypts, que a gente tem ali uma visualização em como esse painel ele roda em tempo real. A gente consegue visualizar em tempo real de 1 minuto a diário, de 1 minuto ao diário, a força que a moeda está perante o BTC nesse momento. Então, se eu tenho um BTC corrigindo no 4 horas, ele vai me aparecer aqui no painel, né? O BTC aqui, ele vai aparecer no 4 horas um sobrevendido aqui. E aí, nessa região aqui, eu tenho algumas altcoins com força para cima. E aí, no painel, elas vão aparecer nesse indicador aqui, o exponencial BTC, do 1 minuto ao diário. Aí eu vou ter uma dinâmica de leitura aqui, se elas já eram moedas que estavam fortes em tempo gráfico maior, ou se elas estão voltando num tempo gráfico menor. Claro que eu tenho que lá olhar o gráfico, eu tenho que olhar a liquidez, eu tenho que olhar os outros contextos, né, que a gente passa tudo aqui na Eclipse, que se encaixam dentro do nosso conceito. Aqui
Esse painel, essa ferramenta, como eu estou monitorando todas as moedas em tempo real, é para eu fazer um mapeamento dos ativos, um mapeamento das oportunidades, né? Então, nada passa despercebido aqui, né? Sempre alguma moeda que tende a ser uma oportunidade acaba passando aí nos grupos da Criptos, né? A gente tem um grupo premium, um grupo fechado, onde a galera é mais avançada. Tem o grupo aberto também, que tem uma galera gente fina ali, né? Então, nesse momento, por exemplo, eu gosto de buscar oportunidades com o BTC corrigindo, né? Porque nesse momento, por exemplo, o BTC ele está esquentando a RSI no minuto. E aí ele tende a puxar a muitas moedas na RSI. Agora, quando o BTC está corrigindo, eu consigo identificar a moeda que está com a RSI ainda quente e a que está mais forte que o BTC também, né? Claro que eu estou usando aqui uma configuração especial. Esse painel aqui, ele vem em duas configurações padrões, é totalmente configurável, é muita coisa que tem aqui. Só estou dando um briefing aqui para vocês. Eu tenho uma configuração especial para me mostrar as moedas mais fortes nesse momento de queda do BTC. Então, se você quer ter todo esse conhecimento que é passado na Encryptos, que é um conhecimento diferente, tudo mais do mesmo que tem lá fora, quer ter essa ferramenta aqui, tanto no seu computador ou no celular, 24 horas, eu te convido a vir fazer parte do nosso projeto em Criptos Membros, que eu vou deixar o link de informações aqui acima do vídeo e também na descrição do vídeo, galera. E é esse layout aqui também do Top Trade. É um layout interessante porque River, ela está desde dezembro aqui no Top Trades, né? É uma moeda que os robôs estão sempre ligados com muita força. Está fazendo mais de 7 milhões de trades no diário nesse momento, né? Está com uma taxa de financiamento negativa aqui top, né? Mais de 1,5. Então, quem está em long na River está recebendo mais de 1,5%, né? Eu acho que deve estar a cada 2 horas, não sei agora. Pode estar 2 ou 1 hora, né? Na River sobre a sua alavancagem, né? Então, se a pessoa entrou com $100 10x, ela está recebendo esse 1,5 sobre $1.000, né? E quem está em short aí tentando achar o topo, preso, tá lascado, pagando essa taxa altíssima aqui e financiando a alta, galera. É assim, quem não tem conhecimento e não sabe o que está fazendo aqui no mercado é quem vai pagar o preço, é quem vai pagar o pato, é quem vai financiar a subida dessas moedas. Então, galera, acho que essa parte aqui do mercado é isso, né? Essa semana, tomara e vamos ver o que vai acontecer com o Bitcoin. Mas, independente do que está acontecendo com o Bitcoin, a gente sempre tem oportunidades usando os conceitos e as ferramentas que são passadas aqui na Encrypts, né? Então, finalizando aqui, depois eu vou mostrar uma parte do meu treino aí para vocês, né? Para finalizar esse vídeo. E não esqueçam, né? O tema desse vídeo, né? O processo vence, galera. Montem um plano sobre o que vocês querem melhorar na vida de vocês. Eu quero melhorar meu corpo, eu tenho que montar um plano. Eu tenho que fazer um cardio, eu tenho que fazer uma esteira, eu tenho que jogar, faça algum esporte, né? Ou eu tenho que jogar um futebol, eu tenho que jogar vôlei, não sei. Mas faça alguma coisa, saia dessa cadeira, saia um pouco desse computador. Na vida, na verdade, galera, existe. Eu entendi algo há um tempo atrás, né? Que na verdade as pessoas acham que sucesso é ter o sucesso apenas na área. E, na verdade, na minha percepção, sucesso na vida é o equilíbrio entre a saúde, né, o corpo, o financeiro, o espiritual e a família. Nessas 4 áreas, esse é o equilíbrio do sucesso na vida. Imagina o seguinte, eu posso ter todo o sucesso financeiro do mundo, mas eu posso ser uma pessoa obesa, posso não estar bem com a minha família, posso não ser uma pessoa bem resolvida espiritualmente. Ou posso ter um corpo lindo, top, mas eu não tenho um pila no bolso, não tenho, meu financeiro é zero. Eu estou também de mal com a minha família. Também sou desenvolvido espiritualmente. Quando a gente fala desenvolvido espiritualmente, não é seguir uma religião. Eu posso ser rezar em casa, pedir coisas boas, ser uma pessoa boa, não está relacionado a isso. Não adianta querer ir numa igreja lá, rezar e ser uma pessoa ruim, tratar os outros mal, ser uma pessoa, não ser uma pessoa educada. Então é isso, espiritualmente é dentro de si que você entrega para o mundo. Então, na minha percepção, o sucesso está relacionado a isso. Tentar estar bem em
todas essas áreas. Essa é a mensagem que eu quero tentar trazer para vocês aqui, galera. E daqui a pouco tem aí a parte do meu treino, que para mim é uma parte que eu amo no meu dia a dia. Mais um treino finalizado, mais uma etapa do processo concluída, galera. Segunda-feira, começando a semana. Então, finaliza no like aí se vocês gostaram desse vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês querem ver mais aí. É treino, é dieta, é mercado. Seguindo para casa agora, fazer uma refeição e voltar para o mercado cripto. Valeu, até o próximo.